É isso, deixa eu colocar no papo aqui Luiz Carlos Júnior, Grafite, a Ana Thaís, para a gente conversar um pouco mais, eles que estão lá na bela arena do Grêmio em Porto Alegre para falar sobre essa vitória. Começo perguntando para vocês o seguinte, o Abel saiu de campo antes do jogo terminar, diga-se de passagem, reclamando da arbitragem. Ele dizia assim, ó, fiz uma leitura labial, ele dizia, isso é roubo, isso é roubo. Ele tem motivos para reclamar da arbitragem hoje? Eu vou falar daqui a pouquinho aqui de um lance que eu acho que deu dizer aqui para vocês. Eu queria ouvi-los, meus companheiros. Tudo bem, Luiz, Ana, Grafa, bem-vindos ao Troca. Tudo very good. Very well, na onda, né? Do Alex. Very well. Alô, Alex. Tá tudo very well aqui. Eu acho que o jogo foi bacana. Se não foi brilhante tecnicamente, ele teve muita emoção. Foi um jogo que cresceu ainda nos minutos finais, depois da expulsão do Vilhaçante. Agora, em relação à arbitragem, a pergunta, Ana Thaís Diniz fez essa pergunta sobre arbitragem, o que sempre é controverso. Tá tudo very well, né? Tudo very well. Menos pro Abel, que saiu bravo. Não. É isso. Então, very bad. Eu não vi nada que a arbitragem tenha feito que tenha prejudicado desse ponto de vista do Abel. Posso estar equivocada, mas eu não vi nada nesse nível, diferentemente, né, do que, por exemplo, aconteceu no jogo Grêmio e Corinthians, onde um erro provavelmente foi determinante para o resultado, hoje, aparentemente... ele deu nada tão 8 drástico, minutos né? de acréscimo no segundo tempo, 6 no segundo, 6 no primeiro, perdão. Tem um lance do Endrick no primeiro tempo que poderia se reclamar um pênalti. Vimos a imagem, não dá para concluir que foi alguma jogada de pênalti. Agora, eu gosto de falar do que foi o jogo do Abel. Boa noite para vocês também, que eu acabei esquecendo de cumprimentar. Eu gosto de pensar um pouco o que foi o jogo do Abel, né? Um jogo muito protocolar, de uma equipe que tinha só o Rony estava fora, né, ali dos titulares, ele optou pela entrada do Endrick. No primeiro tempo, jogou muito bem, depois que tomou o gol, dominou a partida, mas o Palmeiras vem repetindo um pouco dos problemas que tem repetido nos últimos jogos. O Palmeiras finaliza bastante, mas não consegue terminar em gols, né? Vale a gente lembrar que no jogo contra o Corinthians terminou empatado, o Deportivo Pereira também não conseguiu fazer gols, finalizou muito contra o Cuiabá, finalizou bastante contra o Vasco. Eu dei um número que desde a lesão do Dudu, Palmeiras fez 2 gols. Então é isso, né? Eu acho que repetiu muito do comportamento que a equipe vem passando nos últimos jogos. O Palmeiras é uma equipe muito organizada, mas quando não tem o brilho individual, como é o caso do Rafael Veiga, fica uma equipe comum e que opta muito pelos cruzamentos, e foi mais ou menos assim que o Grêmio conseguiu se segurar, fazendo o gol logo no comecinho do jogo. Agora, eu acho que os números, eu não tenho os números do jogo aqui, mas eles devem provar um domínio grande do Palmeiras em posse de bola, finalizações, não Grafite. É verdade, Luiz, Ania. Good night, amigos da mesa. Tudo no Manaense. Good night, very well. Alex, Mansur e Diniz. Realmente foi um jogo tecnicamente muito ruim, né? O Alex pontuou bem alguns pontos aí na introdução do programa, no começo do Troca, né? A situação do Arthur, situações que podem ser trabalhadas melhor, né? Nas opções do Abel. Mas tecnicamente foi um jogo muito abaixo, onde o Grêmio, na única vez que conseguiu envolver o Palmeiras, que conseguiu botar a bola no chão, conseguiu o gol, depois não conseguiu mais, não conseguiu jogar, teve as trocas no intervalo, já voltou com Ferreirinha no segundo tempo, mas também que não conseguiu entrar bem no jogo, ser o diferencial no setor ofensivo. E o Palmeiras, numa das suas características que já foi muito bem durante a temporada, que é a bola parada, o cruzamento na área, a bola aérea. Hoje também cruzou muita bola na área, mas muita mesmo. Nós não temos os números exatos aqui, mas cruzou muito. E cruzava a bola na área com a referência. Tinha o Endrick, no segundo tempo você tinha o Rony, jogadores de baixa estatura, ou os zagueiros do Palmeiras quando vinham para o ataque. Ou seja, até o Everton foi. Até o Everton foi, que teve a cabeçada na trave, que não foi o Everton, acho que foi o Gustavo Gomes que cabeçou a bola na trave, ou Murilo, não tenho certeza. Mas tecnicamente nem Palmeiras nem Grêmio fizeram um grande jogo. Só que o Grêmio aproveitou melhor a chance que teve, finalizou, fez o gol e saiu com a vitória, amigos. E o Grêmio teve provavelmente 1 ou 2 bons contra-ataques apenas no segundo tempo. Vimos aí o do André. O André perdeu uma chance clara, mas
não teve muito mais que isso. Não, eu acho que o importante da partida do Grêmio hoje foi o Grando, né, que foi o grande destaque da partida ali, teve pelo menos 2 grandes defesas. O Grêmio tem a pior defesa dos 10 primeiros colocados, né, com 31 gols sofridos, tomou 4-4, né, jogando contra o Corinthians, perdeu para o Red Bull Bragantino, mas hoje conseguiu terminar a partida com a vitória sem sofrer gols. Acho que isso é importante também, para um time que está brigando ali na parte de cima, esse equilíbrio é importante. Não foi uma grande partida, né, foi um jogo também ali muito perto dos erros que o Grêmio vem cometendo nos últimos jogos. O Renato tem falado muito disso, né? Desde a derrota para o Bragantino. E que acabou se repetindo. Ele fez alterações muito parecidas com o que ele fez no jogo contra o Corinthians. Mas defensivamente, o Grêmio não conseguiu culpar só a linha de defesa. Eu acho que o Grêmio é um time muito lento no meio-campo, muito lento no ataque para fazer combate, né, para pressionar o adversário. Acho que isso também facilita com que o adversário chegue com muita tranquilidade no gol do Grêmio. Mas hoje foi uma partida de um time que joga em casa, só tem uma derrota em casa, que foi aquela derrota para o Botafogo ainda no primeiro turno, e consegue mostrar que dessa forma vai ser competitivo no campeonato. A gente está vendo aí um dos lances, né, que o Palmeiras reclama, de um possível pênalti no Gustavo Gomes. Aliás, vocês estavam falando sobre a estatística, eu dei uma checada aqui. Sabe quantos cruzamentos o Palmeiras fez na área hoje? 43. 43 cruzamentos. Desses 43, só 11 foram corretos. Enquanto isso, o Grêmio cruzou 9 bolas. Chamou a atenção também o baixo percentual de acerto de passes do Grêmio hoje, né? Um time que costuma ficar muito com a bola, principalmente quando joga na arena, ter o controle do jogo. O Grêmio errou 29% dos passes, ou seja, teve um acerto de 71% só, que é um número baixo para time do padrão do Grêmio. Agora, eu queria comentar com vocês aqui, colocar um lance que a gente separou, que talvez fosse uma das reclamações do Abel com a arbitragem, além desse lance aí do Gustavo Gomes no final, que foi um lance entre o João Pedro e o próprio Gustavo Gomes. Ele acabou recebendo um cartão amarelo no lance. Não é esse lance, não. Esse é o lance da bola na trave. Esse é a bola na trave, Esse não... Essa é a cabeçada do Gustavo Gomes, quase empatando o jogo, né? É um lance entre o João Pedro e o Gustavo Gomes. JP, né? O J. Mas eu queria ouvi-los. Essa risada, quem ri consente. Eu queria ouvi-los começando aqui com o Alex. Eu entendo que o... Eu entendo que o Galvão vê que o Gomes. Gustavo Gomes vem forte na bola e abre os braços para se proteger. Mas essa proteção dele é um pouco fora do comum, né? E acaba o cotovelo dele acertando o rosto do Gustavo Gomes. Mas o árbitro estava muito próximo, ele marcou a falta na hora e já passou e já deu o cartão amarelo. Acho que ele entendeu ali que ele não teve a intenção de agredir o Gustavo. O que você achou, Alex? Assim, né, Grafa? Se for olhar, primeiro ele levanta muito o braço e depois ele faz o movimento. Lógico que dá um amarelo, mas se ele expulsa, eu não acho nenhum absurdo. Seja para qualquer time, para qualquer lado. O movimento, porque ele levanta o braço de uma maneira que é para atingir o Gustavo. Aí não precisa sangrar, tal, com o cotovelo e tal, né? Então, por isso que o Felipe chamou a atenção, que, de repente, se acontecesse... Eu acho que era lance pra VAR. Mas, Alex... Fala, Luiz. Mas tem o lance também do sangramento no Bruno Vini, né? Que o Rony também usa o braço. Mas ali eu achei que foi um lance... E aí a torcida do Grêmio reclama que não é uma expulsão. Então, Luiz, mas ali eu achei que foi um lance casual. Não achei que teve maldade. O Rony usa o braço, tá baixo. É que a cabeça do do Vini também tá para baixo, né? Ele se abaixa para cabecear. Ali eu entendi que foi um lance de jogo mesmo. E que ali o JP e o Gustavo, eles já tinham se pego, bicado umas 2, 3 vezes. Estavam se engalfinhando ali, isso, né? No campo acontece. Desde o início do jogo, né, Alex? Isso, daí uma marcação de território, né, Luiz? Às vezes acaba acontecendo. Eu não acho absurdo também não expulsar, não é isso. Mas o movimento que ele faz realmente é para tentar agredir também o Gustavo, né? É isso. Deixa eu agradecer a participação de vocês. Luiz, Ana, Grafa, obrigado, meus amigos. Bom descanso aí, hein? Boa noite. Valeu. A gente vai continuar o papo aqui daqui a pouco para falar mais sobre esse Grêmio e Palmeiras. Vamos falar. Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, o Grêmio venceu o Palmeiras 1-0 e o Renato fala. E foi um jogo lá e cá. Lógico que o Palmeiras nos dominou mais até pela necessidade que eles tinham de, pelo menos, empatarem o jogo. E pelo grupo que eles têm, sem dúvida alguma. Mas, no final, mesmo com a expulsão do Vila, diga-se de passagem, eu vi agora no vídeo, injusta porque nem falta foi no lance,
Mas, tirando esse lance aí, o árbitro esteve muito bem na partida. Soubemos sofrer, faz parte. Eu falo para vocês, às vezes, falo para os jogadores, às vezes é necessário sofrer. A gente não estava enfrentando qualquer equipe, não. E com um jogador a menos. E muita qualidade. Você vê que eles fizeram muitas mudanças. Jogadores que são titulares, jogadores que são acima da média. Sofremos, mas acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu esses 3 pontos aí e recuperamos o 3º lugar e voltamos para o G4. Eu canso de falar para eles uma historinha. Ninguém pega o filho de 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos, vai para o shopping, larga o filho e dá as costas para o filho. Ninguém atravessa a rua se não pega a mão do filho. O pai, a mãe não atravessa a rua e deixa o filho para trás. Por quê? Isso é foco dos pais no filho. É o foco que eles têm que ter durante os 90 minutos, para que não aconteça aquilo que aconteceu diante do Corinthians. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Como é que chegou qual foi a orientação para hoje, né, no meu ver, encontrar a movimentação certa do Natan? Jogador que atacou, defendeu, de uma maneira que nós, particularmente, não tínhamos visto ainda. Como é que chegou a encontrar essa posição do Natan? Conhecendo o jogador, treinando o jogador, conversando com o jogador. Quando eu falei que tinha que ter intensidade de todos os jogadores, ele foi o primeiro que eu peguei ele, depois daquele jogo contra o Vasco, e falei, no meu time vai jogar se tiver intensidade. Isso é para você e para qualquer outro. Se não tiver intensidade, do futebol de hoje não permite mais, a não ser que você pegue a bola, drible 2, 3 jogadores toda hora e faça gol. Se você decidir para a gente, não precisa correr, sem problema algum. Nós já temos o Soares, que o Soares mesmo assim corre. Você vai ver o GPS dele, né, é altíssimo. Então não pode. Se joga dessa forma, não importa, tem que ter intensidade. Então, conversei bastante com ele, arrumei essa posição para ele, que é um jogador que está voltando, depois do jogo do Vasco, que ele jogou 45 minutos contra o Corinthians, hoje mais 45 minutos, tirei porque falta aquele ritmo para ele, mas ele correu bem, foi bem tanto ele quanto o Franco, que estão numa função um pouco diferente, por isso que eu digo, o nosso time ele é muito ofensivo. E tem jogadores que estão jogando em 2 posições, no caso o Natan e o Franco, que se desgastam bastante. Então, eu solto eles pela qualidade deles, porque eu gosto que o time tenha posse de bola, e isso eles fazem bem, e são jogadores que agridem também. Vão até onde dá. No momento que não der mais, a gente troca. Então, foi o que aconteceu. Eles se desgastaram bastante também, não só chegaram na frente, mas como voltaram para marcar. No jogo lá contra o Corinthians mesmo, os 2 fizeram gols, ajudaram bastante na marcação. A gente estava perdendo o meio de campo hoje para o Palmeiras, justamente por isso coloquei o Ferreirinha e o Galdino, justamente porque são jogadores que têm força para marcarem e têm força para chegar na frente, como aconteceu lá diante do Corinthians, aconteceu hoje também. Os outros times que estão nas semifinais da Libertadores, eles optou por um time titular, colocou o que tinha de melhor aqui, além do Rony, que teve um problema durante a semana. Mas, ainda assim, mesmo com o time titular, o Palmeiras perdeu para o Grêmio. Isso preocupa para o jogo contra o Boca na Libertadores? Olha, em relação à primeira pergunta, o que se passa dentro do campo fica dentro do campo. Em relação à segunda, o que é que eu te vou dizer? Eu já falei para vocês várias vezes, hoje era dia da bola não entrar, vejam o lance em que o Veiga vai fazer golo, bate nas pernas do guarda-redes, nas costas e vai fora. Criamos o suficiente para sair daqui com outro resultado, muito volume, muitas oportunidades, bolas na trave. E como eu digo muitas vezes, ou digo sempre, o resultado tomou conta dele hoje, não foi o que nós queríamos e nós fizemos tudo. Acho que nos primeiros 10 minutos... nos primeiros 10 minutos acho que entramos longe das marcações que tínhamos definido, é muito claro perceber isso. E a partir dos 10 minutos acho que o jogo foi todo nosso e não ganhamos porque não fomos eficientes nas oportunidades que tivemos. Foi por isso que nós não ganhamos o jogo. Mas o futebol é assim, e dar os parabéns ao Grêmio, que hoje foi extremamente eficiente e por isso é que ganhou o jogo. Mas acredito, né, Abel, boa noite, que você tenha colocado até o seu time principal, claro, porque ainda tem o Campeonato Brasileiro, uma possibilidade de encostar no Botafogo, mas também por ser um último grande teste às portas de uma decisão que o Palmeiras vai começar na semana que vem.
mesmo que você tenha gostado do desempenho do time, alguns ajustes eu acredito que você tenha observado. Que tipo de ajustes dá para fazer, tirando base do jogo de hoje? Olha, eu vou voltar a repetir o que já disse, que digo há 3 anos. Cada jogo tem uma história diferente, cada competição tem uma história diferente, cada adversário é diferente, cada contexto é diferente, portanto não dá para comparar. Este é um jogo contra o Grêmio, em casa do Grêmio, com um treinador diferente, com uma forma de jogar diferente, com jogadores diferentes, e agora vamos ter uma Libertadores, uma competição diferente, num campo diferente, numa torcida diferente. Este jogo já já passou, parabéns ao Grêmio, e agora vamos nos preparar para o próximo jogo, que é uma decisão. Estamos muito felizes por estar nela mais uma vez e temos muita intenção de estar na... Aí, terminou a entrevista do Abel Ferreira, a gente ouviu antes Renato Portaluppi. Vamos por partes aqui, né? Vamos começar com o Abel, que está mais fresco na memória aqui, depois a gente vai então para comentar o Renato Portaluppi. Quando o Abel diz que quem acha que ele reclamou da arbitragem é mal intencionado, não gosta dele ou não gosta do Palmeiras, não é verdade. Citei aqui porque a imagem, quando ele vai embora para o vestiário, um pouco antes do jogo terminar, ele podia estar de cabeça quente, depois foi para o vestiário, refletiu e viu que a arbitragem talvez não tenha tido influência na derrota. Mas a imagem é muito clara, ele diz, isso é roubar. Eu acho essa parte... Isso é roubar. Essa leitura labial é muito clara. Ele sai bravo dizendo isso é roubar. Na entrevista, mais calmo, mais comedido, talvez ele tenha se arrependido de ter dito, né? E não tenha visto erros da arbitragem, o que é natural. Mansur, eu queria que você fizesse uma avaliação aí de tudo que disse o Abel aí. Eu acho que a única coisa que eu acho eu tenho repetido isso, a gente falou sobre isso depois do Atlético e Botafogo, no fim de semana, né, quando teve a entrevista do Diego Costa, depois do Bruno Lage. A gente já falou sobre isso na questão do João Martins, falando sobre o sistema. Já falamos sobre o Felipão, no Atlético, quando falou sobre o pênalti do Hulk, que era a ordem lá de dentro. Eu acho que as pessoas têm a liberdade de se manifestar, de se expressar, o que não dá o direito de você jogar a credibilidade da competição ou a honra das pessoas que estão ou apitando, ou dirigindo o jogo, ou sendo árbitro do jogo, ou da comissão de arbitragem, ou de dirigentes, de quem seja, em xeque sem provas. Acho que falar que é roubo é algo grave e eu acho que é aceitável quando esse tipo de manifestação, que para mim é grave, é levada a um tribunal. Embora eu ache que a intervenção demais de tribunal no futebol brasileiro, para esse tipo de caso, eu acho que é algo pertinente. No mais, na entrevista do Abel, eu achei a entrevista até mais light do que esperava. E até entendi errado, entendi diferente de você, entendi que quando ele falou a questão, se disserem que ele está dizendo que o Palmeiras perdeu por causa da arbitragem, estarão faltando com a verdade. Eu acho que foi isso. Eu acho que ele quis pontuar que ele não estava dizendo que perdeu por causa da arbitragem. Isso. Não, é porque como a gente, antes da entrevista, a gente pontuou, eu abri a conversa com o pessoal da cabine da transmissão, dizendo o Abel saiu reclamando da arbitragem, porque ele sai do campo reclamando da arbitragem. Quando ele diz isso é um roubo. Na entrevista ele veio mais calmo, amenizando, dizendo que não foi, a arbitragem foi hábil. Esse foi o termo que ele usou. O que eu não gosto, assim como eu não gosto quando o Sampaoli fez no fim de semana, é do treinador que se retira antes. Pode ser 1 minuto, pode ser 2. Acho que faz parte da função estar junto ao seu time até o fim, né? E uma outra coisa que ele, para mim, se equivoca ali na entrevista é quando ele diz, pedi já para a CBF para ver se pode tirar o cinegrafista que fica perto do banco, ele me filma o tempo inteiro, com a minha reclamação, minha orientação, o cara fica com a câmera virada para mim o tempo todo. Isso é parte da profissão dele, Abel. Você precisa conviver com isso, porque em todos os países onde há boa transmissão de futebol, há um câmera específico ali para filmar as reações do treinador e do banco de reservas. Então é uma coisa com a qual você treinando no Brasil, na Premier League, no Campeonato Português, no Campeonato Italiano, no Espanhol, você vai ter que conviver, porque sempre há, né, uma câmera, um cinegrafista voltado ali para as reações do treinador no banco de reservas, né? Quem assiste Premier League vê o tempo todo o Guardiola lá brabo, o Klopp, e assim é natural que seja. Então é isso aí, galera palestrina. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações
para ficar por dentro de mais informações do nosso Verdão. E compartilhe o vídeo para a ajuda do crescimento do canal. É isso aí. Tamo junto. Obrigado. Falou.